Bom dia, Valdir. Bom dia, irmã Geralda. Bom dia, irmão Lídio. Shalom para vocês aí, meus amores. Pega o papel para mim. Bom dia, Evandro. Shalom. Bom dia, Luiz. Bom dia. Shalom, querido. Que bom te ver aí. Glória a Deus. Minhas meninas de Taubaté, shalom, glória a Deus. Mara, bom dia, Mara, shalom para vocês aí, do Remédio, bairro do Remédio, glória a Deus, aleluia. Tainara, bom dia, shalom, Tainara, glória a Deus, aleluia. Quem mais está por aí?
chegando mais um dia. Pegue seus copos com água aí, vamos estar aí nesse momento iniciando nossa oração. Irmão Antônio, Shalom, irmão Antônio, irmã Durvalina, bom dia para vocês aí, glória a Deus. Aleluia, hoje nós estamos começando mais um degrau, né? Sucesso é ilimitado. Deus tem algo para nos passar hoje. Glória a Deus. Você que está por aí, fica até o final aí. E nós vamos estar iniciando com oração, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero começar orando. O pastor Paulo vai estar fazendo essa primeira oração para nós agora. Amém? Pastora Fátima. Bom dia, pastora Fátima. Pastora Fátima lá de Caraguatatuba. Pastor Claudenir. Dê um abraço nele por nós. Um abraço para a senhora aí, tá bom? Saudade de vocês, viu? Glória a Deus. Pastor Paulo. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Shalom. Obrigado por nos permitir entrar na tua casa. Obrigado porque nós estamos juntos e eu creio que até o fim nós vamos ficar juntos. E até depois do fim, porque nós buscamos a eternidade. Amém? Senhor, nesse momento, papai, nós renovamos a nossa aliança contigo no dia de hoje, para que o teu Espírito guie o nosso Espírito guie nossa alma guie nosso corpo, para que nós possamos desfrutar o melhor dessa terra, desfrutar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor criou para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento de estarmos juntos, Senhor Deus. E que nós possamos hoje, papai, colher os melhores negócios, fechar os melhores negócios, papai. Colher os melhores frutos, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, papai. Por isso, Senhor Deus, eu peço aqui que o Senhor visite com a unção de cura para aqueles que precisam, a unção de Jeová Rafá, para aqueles que estão enfermos, aqueles que, Pai, muitas vidas, Senhor Deus, que pegaram, papai, o vírus da Covid-19, muitos, Senhor Deus, que têm problemas cardíacos, problemas de pressão altas, Pai, o Senhor entra, Pai, com a tua providência, com a unção de cura, a unção que, Pai, que vem, Senhor Deus, agora trazendo a saúde para essas vidas, papai. Então toca, Senhor Deus, agora para aqueles, Senhor Deus, que tem problema no nervo ciático, problema nas costas, na coluna, nas dores nas pernas, nas juntas, nos joelhos. Ponha, Pai, as tuas mãos, Senhor Deus, agora e cura nesse momento essa vida agora, Pai. Mas, Senhor Deus, é uma cura principal que eu peço para o Senhor nesta noite. Cure a alma, papai. Nessa manhã, papai. Cure, papai, a alma dessas vidas agora. Cure, papai, a alma, Senhor Deus. Visite, papai, os corações dessas vidas agora. Trazendo, Senhor Deus, cura. Trazendo, Senhor Deus, agora, Pai, o refrigério agora, Pai. Senhor Deus, vem tocando agora, Pai. Tirando tristezas, mágoas, dores, papai. Que nós possamos ser aptos a perdoar. Que nós possamos ser aptos, Senhor Deus, agora a amar as pessoas. Mesmo que ela não nos ame, Senhor Deus. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que entra, Senhor Deus, em nossas vidas, papai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por poder estar aqui diante do Senhor, falando contigo, papai. E eu creio, Pai, que o Senhor está visitando a cada vida que está nessa live, aqueles que ainda vão assistir essa live, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai. Porque eu creio, Senhor Deus, que Tu és, papai, o Deus Todo-Poderoso. Também visite as nossas autoridades, todas as autoridades eclesiásticas, papai, todas as autoridades, Senhor Deus, civis que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, papai. Visite essas vidas, papai, dê sabedoria para que nós possamos ter uma vida quieta, uma vida sossegada, pai. Põe as Tuas mãos agora, pai. Abençoe o prefeito de Salesópolis, Vanderlon, papai. Muito obrigado, Senhor Deus, agora, pai, pelo prefeito que o Senhor colocou sobre nossas vidas, Pai, e dê sabedoria e entendimento para ele, para que ele possa governar bem a nossa cidade. Muito obrigado, Pai.
Coloca, Senhor Deus, as tuas mãos e as tuas ricas bênçãos sobre essas autoridades, em nome de Jesus. Amém? Mas eu quero... Ontem Deus me deu conversando com uma vida ontem, uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, sempre tem colocado, e ontem Ele fez aflorar isso aí de uma maneira tremenda, sabe? Por isso que eu orei hoje, para que nós tivéssemos cura em nossa alma, porque toda soberba, ela encobre, sabe, a raiz de amargura. A soberba, ela é como se fosse uma casca sobre uma ferida. E toda ferida que existe uma casca, ela nunca é curada. Ela nunca é sarada. E todas as feridas precisam ser saradas. Então, que nós possamos tirar hoje a casca da soberba, do orgulho, e ter a humildade de reconhecermos aonde nós erramos, para que nós possamos nos levantar. Que nós possamos saber aonde nós erramos, para nós podermos nos levantar. Aí sim vai sair a casca e a ferida de raiz de amargura, ela será curada em nome do Senhor Jesus. Amém? Que você tenha um bom dia, tá? Pastora Nilce. Isso vai ler alguma coisa? Glória a Deus, bom dia. Não vai ler nada? Bom dia, Maria. Tudo bem? Shalom, Maria. Que bom ver você aí, Maria. Espero que você esteja bem, os filhos bem, amém? Glória a Deus. Vamos aí, queridos. Hoje nós estamos aí a mais um degrau, né? Do nosso estudo. E hoje é o 9º degrau, né? E a palavra é: sucesso é ilimitado, né? O sucesso é ilimitado. Deus, o nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. E tudo que Deus criou, ele não tem limites, né? O céu não tem limite, o oceano não tem limite, o ser humano também não tem limite. E as bênçãos de Deus, elas são sem medidas. Isso é, são bênçãos ilimitadas. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Então não há limites para quem tem uma aliança com um Deus limitado, né? Para quem tem, não há limites para quem tem uma aliança com um Deus ilimitado. Se o meu Deus é ilimitado, então não há limites, não há as bênçãos sobre a minha vida, elas são ilimitadas, os recursos que eu preciso são ilimitados. Então toda semana, queridos, sempre eu converso com pessoas e atendo pessoas que elas não têm vivido essa verdade. E talvez você possa estar se identificando, né, com uma situação, com a mesma situação que essas pessoas têm passado. Parece que todo mês a sua vida não muda, continua a mesma coisa, um desespero para pagar as contas, né? Todo pedido que você vai fazer, às vezes você vai comprar alguma coisa, vai fazer um pedido de alguma coisa, sempre na mesma quantidade, você gostaria até de aumentar, mas não consegue. Parece que você trabalha só para se manter e só para pagar as dívidas. Então já era para você ter avançado, mas até hoje você não conseguiu avançar. Será que essa história parece a sua? Parece que você nunca avança, parece que alguém traçou uma linha e definiu: daqui você não passa. Quantas pessoas têm vivido assim, né? Quantas pessoas têm sofrido dessa maneira? Até se esforça, mas ela não consegue ultrapassar. A barreira invisível que se ergueu impede que ela avance. Então a única forma de quebrar esse limite, né, é você, através da sua fé. E o dia que você conseguir colocar esse poder em ação e quebrar esse limite, né, a sua vida vai deixar de ser uma vida pequena. Vai deixar de ser uma vida
em dificuldade. Irmã Aparecida, bom dia. Irmão Didi, bom dia. Shalom, queridos. O único que pode quebrar esse limite é você mesmo. Não vai ser fácil, mas as dificuldades, elas têm que ser o combustível para a sua fé. As palavras negativas que encontra, que muitas vezes vem de frente para você, ela tem que ser a sua força. Francisca, bom dia. Leandro, bom dia. Shalom, meus amados. As palavras que vêm para derrubar você, tem que levantar você ainda muito mais. Você não pode permitir que as palavras negativas, elas te derrubem, né? Mas de uma forma, pastora, que forma que eu posso usar essas palavras negativas? Que forma que eu posso pegar essas palavras e transformar em força na minha vida? Imagine que você precisa fazer algo para você provar para você mesmo, né? Para você conseguir provar para você mesmo que as palavras negativas que ouve estão erradas. Como que você faz? É muito importante saber que nem sempre elas vêm de pessoas que não gostam de você. Uma das coisas que eu vejo é que muitas palavras negativas, elas não vêm das pessoas que a gente ama. Às vezes ela vem de pessoas, né, que na verdade, na maioria das vezes, vem daquelas pessoas que dizem ser nossos amigos. Pessoas que estão muito perto, né? Pessoas que nos amam. Elas vêm disfarçadas de conselhos, entendeu? A pessoa que assume uma responsabilidade, às vezes, numa empresa, num lugar maior, né? Essas pessoas que ela consegue um cargo melhor, né? Ou decide, às vezes, abrir seu negócio, às vezes ouve dos amigos ou dos colegas mais experientes, às vezes, assim, em tom de solidariedade. Coisas como assim, nossa, puxa vida, isso vai ser muito difícil para você. Ah, eu não sei como que você está aguentando tudo isso. Às vezes a pessoa vem e fala assim, eu não queria estar no seu lugar. Vai ser difícil conseguir isso. Nossa, você deveria descansar. Vai acabar ficando doente. É muita responsabilidade para você. Olha quantas frases você às vezes ouve em forma de uma frase solidária, né? Em forma de uma frase solidária e na verdade são frases negativas, né? Tem pessoas que falam, é muita responsabilidade. Então esse tipo de palavra, certo? Alimenta a insegurança de quem aceitou um desafio. E isso, se você aceitou um desafio, pode alimentar a sua insegurança. É verdade. Aí você vai começar assim, né? É verdade. Eu não tenho condições de fazer esse trabalho. Já começa a colocar isso na sua mente. Pode passar na sua mente. Então essa forma de pensar o impede de encontrar uma solução para os seus problemas. Palavras negativas em sua mente fazem com que tudo pareça mais pesado e pareça mais difícil. Se você quer acertar, você não pode acreditar que não está em uma posição ruim ou que será difícil. Não aceite que a sua posição seja ruim ou que a situação está difícil. Encare o desafio. Sempre que alguém disser algo assim, responda, não se preocupe, eu vou fazer dar certo. Não se preocupe, eu já tenho a solução para isso. Vá em frente. Não desanime. Não desiste. Se Deus confiou a você um novo desafio, decida também confiar. Fazer tudo certo é uma questão de honra. Fazer as coisas dar certo é uma questão de honra. Não permita que alguém diga até onde você pode ir. Se eu recebo alguma nova responsabilidade,
Eu não me permito pensar que eu não consigo. Se algo foi colocado na minha mão, é porque Deus me fez capaz para realizar aquilo. Você está entendendo? Se Deus permitiu que algo fosse colocado nas tuas mãos, é porque Deus já te capacitou para que você resolva isso. Então, se alguém consegue, eu também vou conseguir. Eu também posso conseguir. Então, se ninguém nunca conseguiu, mas ninguém conseguiu fazer isso, então eu vou ser o primeiro. Esse tem que ser o nosso pensamento. Essa tem que ser as nossas atitudes. Eu não deixo que alguém me engane e dentro de mim eu sei que eu não tenho limites. O Deus que está dentro de mim, Ele mora dentro de mim. Ele age através da minha vida. Ele é um Deus ilimitado. É isso que eu tenho que colocar na minha mente. Eu não tenho limites, você não tem limites. Então o ser humano, ele é ilimitado. Mas por que a vida de muitas pessoas não vai para frente? Ou às vezes ela dá um passo para frente, mas dá 2 para trás. O que acontece com essas pessoas? Como que você pode entender? Como que eu posso explicar tanta limitação em uma pessoa com um potencial ilimitado? Muitas pessoas, amados, elas se permitem ser limitadas pelo que as outras pessoas falam ou pela situação que ela está vivendo. Ela acha que ela é limitada diante do que ela está vivendo, diante da situação dela. Então vem uma situação e creem naquela situação. E acabam elas mesmas criando as condições que aquela limitação ela se torna realidade. Ela olha para a situação e ela acaba limitando, certo? O poder, o potencial que está nela. Então ela não terminou uma faculdade, então ela não crê que ela pode ter o seu próprio negócio. Parece ser uma limitação legítima, mas eu conheço pessoas que sequer concluíram o ensino médio, mas tem entre seus funcionários pessoas formadas e pós-graduadas. Olha para você ver. Ela é o patrão, ela tem o máximo que tem ali o ensino médio, mas é patroa de uma pessoa que é pós-graduada. Mas tem ali pessoas que estudaram mais que ela. Como pode ser impossível se alguém já fez? Se alguém consegue. Lília Faria, bom dia, Lília. Como pode? Então, se for uma pessoa de superação, ninguém consegue parar você. Isso é tão forte, queridos, e isso é tão poderoso, que se movido por esse espírito ilimitado de superação, você determina que algo vai ser seu. Você pode passar um tempo, 2 tempos, 10 tempos, daqui a pouco aquilo realmente vai se tornar seu. É isso que nós temos que acreditar. Não seja limitado. Se o que está dentro de você é ilimitado, então você também vive uma vida sem limites. Se a sua fé estiver em alta, nem mesmo a sua limitação física poderá restringir o seu potencial. Você não é um corpo. Você tem um espírito. E essa é a sua verdadeira identidade. Se o seu corpo não colabora, o seu espírito fará o que o seu corpo não pode fazer. Se a situação é desfavorável, o seu espírito pode torná-la favorável. Seu corpo pode até ser limitado, mas o teu espírito, ele é ilimitado. É esse espírito ilimitado leva as suas realizações, leva você a realizar coisas surpreendentes.
Inevitavelmente, essa forma de enxergar a vida nos guia a uma trajetória de sucesso. É claro que uma situação limite, ou ele leva a pessoa a se superar e fortalecer sua fé, ou a desanimar e perder as suas forças. A escolha, queridos, ela é pessoal. Você é quem decide qual será o resultado que você quer ter. Pode não ter controle da situação, mas tem controle da sua reação. Você pode não controlar uma situação, mas a sua reação você consegue controlar. E é ela quem vai determinar se você sairá dessa guerra perdedor ou vitorioso. É a sua reação. Amém? Mude a sua forma de encarar o problema, né? Mude essa forma de encarar os problemas da sua vida, que tudo vai mudar, queridos. Que tudo vai mudar. Não se preocupe com como as coisas irão acontecer. Ô Marcelo, tudo bem? Shalom, Marcelo do Kiko está aí conosco. Bom dia, tudo bem? Não se preocupe como que as coisas irão acontecer. Muitas coisas estão nas tuas mãos, é você quem vai decidir. É você que decide que você tem limites ou que você seja ilimitado. Eu sou ilimitada, porque o Deus que mora em mim, Ele é um Deus sem limite. Eu consigo fazer coisas tremendas, você também consegue. Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso não é para mim. Não ponha isso na tua mente, tira isso da tua mente. Não sei como se formam os ossos no ventre da sua mãe, mas eu sei que eles se formam. A Bíblia diz que eles são formados. Olha para você ver como que forma uma criança dentro do ventre da mãe. Os ossos, todos os órgãos, como que se forma? Mas nós sabemos que elas se formam. Então eu não sei como sua vida pode mudar, mas eu sei que a sua vida ela vai mudar. Esse problema que está aí, ele vai ter que ser resolvido. E se você tiver essa fé, se você tem essa certeza, você vai ter sucesso. Não importa qual a limitação que as pessoas lhe atribuam. Doroteia, bom dia, Doroteia, shalom. Se não assumir as limitações que os outros impõem, elas não terão poder sobre você. Então não assuma essas limitações. Não tome posse das limitações que as pessoas têm lançado sobre a tua vida. Ah, isso não é para você. Ah, você não vai conseguir. Ah, nossa, isso é muito caro para você. Meu Deus, você acha que você vai conseguir comprar uma casa dessa? Não tome posse dessas limitações. Diga, eu posso, eu vou conseguir. Eu tenho um Deus que pode fazer por mim. E é nele que eu confio. Eu vou chegar lá. Então, se você conhece a fonte da sua força, sabe que não há limites. Qual é a fonte que você está conectado? Que fonte você está conectado? Não se permita que ninguém defina limites para você. Só se torna um vencedor aquele que está disposto a romper os limites. A sua força, ela não depende da situação que você passa, mas da sua reação diante de cada situação. Qual é a reação que você tem tido diante das situações? Alexandrina, bom dia, querida. Se você fala para uma pessoa fraca que ela não vai conseguir, ela vai desanimar automaticamente. Ela desanima, automaticamente ela vai desanimar, porque ela é fraca. Mas se você diz a uma pessoa forte que ela não vai conseguir, essa palavra negativa, né, é como se fosse um combustível para fazer com que ela acelere ainda muito mais. A pessoa forte, ela é assim. Ela recebe uma palavra negativa, aí que ela vai falar, isso é um desafio para mim. Agora eu vou provar que eu consigo.
Você não consegue desanimar uma pessoa forte. Pelo contrário, só por ouvir "você não pode", já queima dentro da pessoa um fogo dizendo assim: eu posso sim, e eu vou conseguir sim, eu consigo, e vou provar que eu consigo. E aí todo mundo vai ver que eu consigo. Então esse fogo, ele consome o medo, ele consome a dúvida, ele consome a segurança. Esse fogo, ele consome o desânimo. Isso é uma pessoa forte. O rei Davi, ele nunca aceitou ser limitado. O seu antecessor Saul disse que para casar com sua filha, Davi precisava trazer 100 prepúcios de cruéis filisteus, inimigos de Israel. E ao ouvir que era esse o preço, Davi se alegrou e foi lá para o território do inimigo tão motivado que, em vez de ferir 100 filisteus, ele trouxe o prepúcio de 200 filisteus para o rei. Ele não só conseguiu o impossível, como ele fez em dobro, motivado pelo desafio, motivado pelo impossível. É assim que nós temos que ser. Temos que ser motivados pelo desafio, não desanimados. É algo impossível, eu tenho que ser motivado para dizer: eu consigo fazer o que é impossível, porque o Deus do impossível está em mim, o Espírito dele se move em mim. Davi já tinha mostrado esse espírito ilimitado quando ele era apenas um menino e viu os soldados apavorados por Golias. Lembra dessa história, queridos, da palavra de Deus? A história de Davi? Então todos estavam com medo daquele gigante. Mas Davi, ele se indignou. Ele decidiu que o mataria. Ele decidiu ir para cima. E com toda aquela motivação queimando dentro dele, a indignação por ver aquele homem afrontar o exército do Deus vivo, Davi quase recebeu um balde de água fria na cabeça. Davi ali naquele momento, ele recebeu um balde de água fria, queridos. Mas Davi, ele não desanimou. José Benedito, shalom, bom dia, glória a Deus. Davi não desanimou. O próprio rei Saul disse para aquele menino, aquele pequeno menino Davi, que ele não poderia ir lutar contra o gigante, porque ele não tinha condições humanas para vencer aquela batalha. Olha a palavra que ele recebe quando ele vai enfrentar o rei, o inimigo, o gigante. Sempre tem alguém, querido, sempre vai ter alguém para dizer o que você pode ou o que você não pode fazer. Mas cabe a você decidir se aceita ou não a limitação que estão colocando sobre a tua vida. Não que você tenha aquela limitação, colocam sobre você. Agora você pode aceitar ou você pode rejeitar essa limitação. Davi não aceitou. Ele conhecia a fonte da sua força. Ele sabia quem era o seu Deus vivo, a qual ele estava ali defendendo. Sabia que qualquer afronta contra o povo de Deus era uma afronta contra o próprio Deus. É assim que eu penso. Quando alguém me afronta, eu falo para Deus: não está me afrontando, está te afrontando. Vamos provar quem é o Senhor? E assim, se fosse para a batalha, ele não estaria sozinho. Davi não estava sozinho. Davi pensava: se eu vou para a batalha, eu sei que eu não estou sozinho. Deus lutaria ao lado dele. Quer alguém mais preparado do que Deus para estar na batalha com você? Quer alguém mais forte do que Deus para lutar por você? Saul disse que ele não podia ir, mas em vez de desanimar, Davi multiplicou as suas forças, defendeu sua posição e foi para a batalha. E com certeza, quanto mais duvidaram dele,
mais forte ele ficava, mais poderoso ele estava. Ele venceu o gigante e Davi fez a história. Faça você a tua história. Vença os gigantes que estão sobre a tua vida. Qual é o gigante que está te afrontando hoje? Qual é o gigante que está se posicionando à tua frente e te afrontando hoje? Anos depois, quando ele assumiu o reinado, ele tentou entrar em uma cidade chamada Jebus. E os moradores daquela cidade disseram para ele assim: aqui você não entra. Davi entrou, Davi tomou a cidade e ainda colocou o nome dele naquela cidade. Até hoje ela é conhecida como a cidade de Davi. Ele nunca aceitou ser uma pessoa limitada. Nunca aceitou o não posso, não consigo. Como alguém vai parar uma pessoa assim, queridos? Rose, bom dia, irmã Rose Rodrigues, shalom. Como que alguém consegue parar uma pessoa assim? Talvez por isso ele tenha entrado para o registro bíblico como um homem segundo o coração de Deus. Oh, meu Pai! Gente, o que é ser segundo o coração de Deus? É o coração de Deus, né? Quer dizer, Deus tem o coração dele, tem um segundo coração. O segundo coração de Deus está em mim. Pode estar em você. Depende de você querer. O coração de Deus bate dentro de mim. A vida dele está em mim. Então, se a vida dele está em mim, ele é um Deus ilimitado. Eu vou alcançar muitas coisas. Talvez por isso Davi aí recebeu esse nome. Você pode estudar a palavra de Deus de capa a capa e nunca vai encontrar um Deus aceitando limitação de ninguém. Benedito Santana, bom dia, irmão Benedito. Shalom, querido. Então, se você olhar a palavra de Deus, você não vê um Deus limitado. Você vê um Deus ilimitado. Um Deus tremendo. Suas palavras para quem estava ao lado dele sempre foram de ânimo, de força, de coragem. Seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Eu sou contigo. Não te espantes. Não temas. Crê somente. Tudo é possível ao que crê. Olha só as palavras que o nosso Deus tem dado para nós. Olha as palavras que o Senhor tem deixado para nós. Ele não deixa palavras de desânimo. Ele não deixa palavras que simplesmente te limitam. As palavras de Deus têm sido essa. Tem de bom ânimo. Olha, creia. Palavras negativas que colocam para baixo não tem nada a ver com o nosso Deus. Palavras negativas não combinam com o nosso Deus. Podem parecer conselhos de cautela, pode ter o nome bonito que for, mas não combina com o nosso Deus. Se elas tentam plantar em você a dúvida, ou se elas tentam plantar o medo, pode ignorar essas palavras. Ignore essas palavras. Não receba essas palavras. Rejeita as palavras negativas. Ainda que a pessoa venha para como se fosse dar um bom conselho para você. Mas é uma palavra negativa, rejeita isso. Nossa, vai ser muito difícil. Não há nada difícil para mim. É assim que nós temos que ser. Não há nada difícil para mim. Eu vou conseguir. Nossa, mas é complicado, é impossível. Ué, mas eu sou aquele que realiza o impossível. Porque o grande eu sou está em mim. Se ele está em mim, ele realiza o impossível. Você está entendendo? Você não pode receber essas palavras negativas. Se o que está fazendo não é errado, se está agindo de uma forma ética, se você está confiando em Deus, se você está trabalhando com todas as suas forças, não tem como dar errado. Não tem como falhar. A Bíblia inteira fala do impossível, da eternidade, do imaginável.
Era uma das cartas de Paulo, e lá, numa das cartas de Paulo, ele nos diz assim, ele falou todos os seus destinatários, né? E essa carta chega até nós dizendo assim: não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Este é o ponto-chave. Nossos sentimentos que nos limitam, nosso apego à imagem que sempre nós tivemos de nós mesmos é que nos traz limitação. Nosso medo de mudar é que nos limita. A insegurança de dar um passo sem garantia, de uma garantia palpável de que vai dar certo, é que tem nos limitado. Irmão Jurandir, irmã Nilce, bom dia, shalom. Então, o que nos limita? São tudo isso que nos limita. Se a sua motivação vier do seu coração, você está perdido. O nosso coração é o maior limitador que existe. Mas se a sua motivação vier da sua fé, aí não há limites para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então a sua limitação, a sua motivação, ela tem que vir da sua fé. E aí você vai estar conectado com o maior quebrador de limites, que já existiu em toda a história. Nem o limite maior, a morte, pode vencer. Nem o limite maior, que é a morte, pode vencer o nosso limitador. Entenda isso, queridos. Qual é aonde você está motivado? Pelo seu coração ou pela sua fé? O que te motiva? Né? O que tem te levado para frente? Nós não podemos ficar parados. Não é porque algo não deu certo que não vai dar certo de novo. Tenta de novo. Faz de novo. Os maiores grandes heróis aí que nós conhecemos, né? Nós vemos que essas pessoas, elas têm insistido muitas vezes, repetido muitas vezes, fracassaram várias vezes para chegar onde elas chegaram. Então não existe hoje para nós, não existe para mim um limite, não existe. Deus é ilimitado, e se Deus é ilimitado, para mim também a minha vida é sem limites. Os meus recursos são inesgotáveis. Ah, pastora, mas eu tenho orado assim, tenho falado, mas parece que a situação não muda. Não olhe para a situação que você está vivendo agora. Olhe para o Deus do impossível. Olhe para o Deus que tem os recursos inesgotáveis. Aquele que é dono do ouro e da prata. É para Ele que você tem que olhar. É nele que tem que estar a tua fé. Saber que o Senhor, Ele pode realizar todas as coisas na sua vida. Todos os seus sonhos podem ser realizados. Amém, queridos? Amém? É isso que você tem que tomar posse na sua vida. Você não pode permitir que algo venha te limitar. Não permita isso. A nossa vida é uma vida sem limites. Ela tem que ser uma vida sem limites. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus sem limites. Jéssica Braga, bom dia, shalom, filha. Nós temos que tomar posse do poder que está em nós. Nós temos que tomar posse da unção que está em nós. A pessoa que está em nós, que move através de nós, é um Deus ilimitado. É o Espírito dele. É o Espírito dele que me dá força. É o Espírito dele que me direciona. É o Espírito dele que me dá sabedoria. E que me faz se tornar uma pessoa vitoriosa, de muito sucesso. É isso que você tem que colocar no seu coração. Amém? Em nome de Jesus, que você receba essa palavra hoje. Para que você hoje não aceite mais nenhuma palavra. Você é capaz. Você é capaz.
Você pode, você consegue. Amém? Não aceite mais ninguém limitar a força que está em você. Ninguém limitar o seu sucesso. Amém? Você é uma pessoa de sucesso. Então não aceite. Amém? Em nome de Jesus. Nosso próximo degrau vai dizer assim: saiba aonde quer chegar. Amém? No próximo terça-feira nós vamos estar aprendendo aonde nós queremos chegar. Mais uma palavra para nós nos levantarmos e continuarmos até terminar os 50 degraus que nós começamos a subir. Amém, queridos? Então, que você hoje receba essa palavra. Eu quero agora orar com você, junto com você. Amém? Eu quero que você pegue o teu copo com água aí. Segura a tua água aí, em nome de Jesus. Que você possa estar aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto comigo, e nós vamos estar orando. Orando, clamando ao Senhor nesse momento, para que Deus possa, trazer sobre nós renovo, força, graça, e não permitir, não é verdade, queridos? Não permitir que as palavras venham nos atingir. Então vamos orar junto comigo, em nome de Jesus. Aleluia. Papai querido, nós queremos te agradecer por essa mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. Por esse ensinamento, por essa palavra que o Senhor nos deu hoje, que teu Espírito nos mentoria hoje, para nós sermos vencedores, Pai. O Senhor é um Deus vencedor, o Senhor não é um Deus de derrota. O Senhor é um Deus de sucesso. Então, papai, nós cremos naquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós cremos na força do teu poder, Pai. E nessa manhã eu quero colocar diante do Senhor toda a situação, toda a causa de cada um que está nessa live, todas as pessoas que estão conectadas conosco. Eu quero colocar diante do Senhor, Pai, essa causa que está tão impossível, essa vida que tem vivido uma vida limitada. Meu Deus, hoje eu quero declarar sobre essa vida que ela será ilimitada, que muitas realizações vão acontecer ainda nesse dia, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está passando por um momento complicado, por um momento delicado financeiramente, devido a tudo isso que está acontecendo no mundo. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem um recurso inesgotável, e eu creio, Pai, que ela vai conseguir sim sair desse buraco, sair dessa situação que está tão complicada, Pai. Porque o Senhor é o Deus para mandar recursos, o Senhor é Deus para realizar os milagres, o Senhor é Deus, papai, para se tornar possível aquilo que é tão impossível diante dos nossos olhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz dentro desse coração a calma, traz, papai, dentro desse coração, papai, a sua paz, a confiança. Não deixe que essa alma perca a esperança, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos e sabemos que com o Senhor nós conseguiremos sim. Nós não vamos conseguir, mas nós já conseguimos, Pai. O Senhor já determinou essa vitória sobre a nossa vida. Tudo que o Senhor já determinou existe, Pai. Então eu oro, papai, nesse momento, por cada alma, para que elas acalmem o coração, para que elas recebam de Ti a presença do Teu Espírito, para que elas se transbordem da Tua presença e elas entendam que a Tua presença as fará ser tão ilimitadas que o impossível vai se tornar possível. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos diante do Senhor. Eu apresento esse copo com água, Pai. Todas as águas que estão aí, papai, sendo apresentadas agora pelo Senhor. Que o Senhor venha manifestar a tua graça, o teu poder. Que o Senhor venha manifestar com a tua presença, Pai. Toca nessas águas agora. E onde essas águas tocarem, o milagre aconteça, para que o nome do Senhor seja glorificado. Diante do Senhor eu te agradeço por esse momento maravilhoso, por esse momento tão precioso na tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Rita Santana, bom dia, Rita. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos tomar nossa água?
Glória a Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, sexta-feira à noite, nós teremos a live de estudo bíblico, né? E amanhã à noite nós estaremos aqui com o nosso estudo bíblico. Se você quer aprender um pouquinho da Bíblia, que você possa estar conosco amanhã. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um dia maravilhoso, um dia excepcional, que você possa ter um dia de muitas realizações, de coisas que estavam no limite e que vão ser limitados para você, porque você vai conseguir. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, beijo no coração, um abraço bem apertado. Fiquem com Deus, queridos.